Então, esta é uma das passagens que tem a ver com esse tema mais geral deste encontro da fé reformada, ou seja, a questão da união com Cristo, embora não seja o tema específico que nós vamos estar abordando nesta noite, e sim a espiritualidade na experiência dos reformadores protestantes, mais especificamente o reformador João Calvino. Mas vejam a preciosidade, então, dessas palavras do apóstolo Paulo, quando escreve: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. E depois de ter feito então essas grandiosas afirmações, o apóstolo Paulo mostra nos versículos seguintes algumas implicações, algumas consequências muito importantes dessas grandes e solenes verdades que ele acabou de enunciar aqui nos primeiros versículos deste capítulo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, e Paulo aí enumera uma série de coisas negativas. Mais adiante, no versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E ele termina lá no versículo 17, depois de um conjunto muito importante de exortações, bastante práticas para o viver cristão diário. Então ele termina no verso 17: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então aqui, irmãos, neste capítulo, como em tantas outras passagens da Escritura, nós temos um retrato muito bonito, muito sublime daquilo que nós chamamos de espiritualidade cristã. Então nós vamos estar falando a respeito dessa questão nesta noite, a partir da experiência, a partir dos ensinos, dos escritos do nosso grande reformador do século XVI, que foi João Calvino. A propósito, nós estaremos ouvindo muito neste final de ano e no ano que vem a respeito da reforma do século XVI, porque nós estamos nos aproximando, como talvez a maior parte dos irmãos saiba, estamos nos aproximando da comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante. Então, no final do ano que vem, em 31 de outubro de 2017, será comemorado em todo o mundo o transcurso dessa data tão importante, tão significativa, que são os 500 anos da Reforma Protestante. Irmãos, nós gostaríamos de começar fazendo uma definição do que é a espiritualidade. Então, tenham em mente o assunto que nós estamos abordando aqui nesta noite, a espiritualidade de João Calvino. Tá? Então, esse é o nosso foco, esse é o nosso interesse principal na apresentação, na exposição dessa noite. A espiritualidade na perspectiva do grande reformador do século XVI, João Calvino. Como que nós podemos definir a espiritualidade? Na verdade, nesta reunião que nós estamos tendo aqui nesta noite, nós já vemos a espiritualidade sendo praticada. Mesmo que a gente não tenha lá uma definição bonitinha de espiritualidade na nossa cabeça, mas nós estamos fazendo isso desde o início, né? Porque a espiritualidade é exatamente esse conjunto de atividades, esse conjunto de atitudes que temos diante de Deus na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã. Então nós já tivemos aqui
nesses momentos iniciais, uma série de expressões da espiritualidade cristã. Então, as leituras da Escritura, as orações, os cânticos, tudo isso são manifestações da espiritualidade cristã, da vida piedosa, da vida devocional e uma série de outros termos que são usados para designar isto. Mas uma definição que nós encontramos num livro muito interessante a respeito desse assunto, uma introdução à espiritualidade cristã, do autor inglês Alistair McGrath, que é um autor bastante conhecido entre nós. Então ele diz que a espiritualidade cristã se refere à busca de uma existência cristã autêntica e satisfatória, envolvendo a união das ideias fundamentais do cristianismo com toda a experiência de vida baseada na fé cristã. Então aqui nós temos alguns elementos bastante interessantes, bastante relevantes, destacados por esse autor bem conhecido. A espiritualidade tem a ver com uma existência cristã autêntica e satisfatória, tem a ver com as ideias fundamentais, as verdades fundamentais da fé cristã, e tem a ver também com uma experiência de vida baseada na fé cristã. Esse mesmo autor acrescenta que a espiritualidade é a prática da fé religiosa na vida real. Ou seja, existem elementos da fé cristã que podem, para muitas pessoas, ser um tanto abstratos, um tanto teóricos, e a espiritualidade, então, não tem nada a ver com isso. Porque a espiritualidade, por sua própria natureza, ela tem a ver com a fé vivida concretamente na vida real, na vida diária. É aí que nós encontramos o cerne da espiritualidade. Ou seja, o que a pessoa faz com o que crê. Simplesmente crer ainda não é a espiritualidade, mas o que fazemos com aquilo que cremos, a maneira como nós utilizamos aquilo, como nós colocamos em prática aquilo, aí sim nós entramos no terreno da espiritualidade. Portanto, a espiritualidade cristã é o reflexo do empenho em alcançar e manter o relacionamento com Deus, que inclui tanto o culto público quanto a devoção particular, bem como os efeitos destes na vida cristã. Para nós, espiritualidade significa viver o encontro com Cristo, viver a realidade de Cristo em nós. Tem a ver com a maneira como a vida cristã é entendida e com as práticas devocionais necessárias para nutrir e sustentar esse relacionamento. E essa espiritualidade, então, pressupõe 3 elementos principais da fé cristã. Primeiro, um grupo de crenças, um grupo de convicções, aquilo que nós chamamos de as grandes verdades da fé, as doutrinas centrais do cristianismo. A nossa espiritualidade precisa estar alicerçada nessas grandes verdades da fé. Porque se existe uma coisa abundante no nosso mundo contemporâneo, são as mais variadas formas de espiritualidade e de misticismo, muitas das quais não têm, evidentemente, nada que ver com a fé cristã. Nós estamos aqui nessa noite falando, acima de tudo, da espiritualidade, de uma espiritualidade que se diz cristã e bíblica e reformada. E, portanto, essa espiritualidade precisa estar alicerçada no nosso entendimento da palavra de Deus e, acima de tudo, nas grandes verdades que nos são ensinadas pela Escritura. Então, em primeiro lugar, um grupo de crenças. Em segundo lugar, um conjunto de valores que estão associados a essas crenças. E, em terceiro lugar, um modo de vida. Então, a espiritualidade está relacionada com tudo isso. Aquilo que cremos, os valores que abraçamos, os valores espirituais, os valores morais, éticos, e também a nossa espiritualidade está relacionada com a maneira como vivemos a nossa vida. Não simplesmente a nossa vida
cristã, mas a nossa vida. E nós não podemos fazer uma distinção, uma separação entre a nossa vida cristã e o restante da nossa vida. Tudo deve estar integrado na maneira como nós vivemos diante do nosso Deus. Então, apenas a guisa de introdução, alguns conceitos acerca da espiritualidade. Quando nós nos voltamos para o nosso personagem dessa noite, que é o reformador João Calvino, muitas pessoas conhecem Calvino como um homem de ação, né? Quando essas pessoas pensam em Calvino, quando elas olham para a biografia de Calvino, para a vida de Calvino, elas pensam acima de tudo num homem marcado por um profundo ativismo, um homem que estava sempre em ação, um homem profundamente dinâmico, um homem que fez coisas impressionantes nos seus breves 55 anos de vida. Por exemplo, quando nós olhamos para a obra de Calvino, isso nos impressiona profundamente. No final do século XIX, no começo do século XX, foram publicadas na Europa as obras dos grandes reformadores do século XVI. Foi feita lá uma imensa coleção de livros chamada Corpus Reformatorum, o corpo de escritos dos reformadores. E nessa grande coleção, toda no original, ou seja, ou latim, ou francês, ou alemão, e por aí vai, somente as obras de Calvino preenchem 59 grossos volumes. Então ali estão as várias edições das Institutas, a obra mais importante de Calvino. Ali estão os seus comentários de quase todos os livros da Bíblia, os seus tratados, os seus sermões. Mais de 700 sermões de Calvino foram preservados. As suas cartas, centenas de cartas que ele deixou, está tudo ali naquela enorme coleção de 59 volumes. E alguém disse, né, que para qualquer um de nós seria quase que impossível ler, simplesmente ler aquilo que Calvino escreveu. Então imaginem o tempo que isso tomou da sua vida, simplesmente a produção desse número tão gigantesco de escritos, de textos. Mas Calvino foi muito mais do que um escritor. Calvino foi um pastor, foi um teólogo, foi um polemista, foi um administrador. Então, nós ficamos impressionados com a tremenda capacidade de produção que esse homem teve numa vida de 55 anos, vivida no meio de circunstâncias tão difíceis, tendo que se defrontar com desafios, com problemas tão gigantescos, e ainda por cima, como se tudo isso não bastasse, um homem que sempre teve uma saúde frágil, sempre teve muitos problemas de saúde, e mesmo assim conseguiu fazer esta produção tão extraordinária e realizar uma obra tão grande, da qual hoje, tanto tempo depois, nós somos os herdeiros. Então nós pensamos muito em Calvino, por todas essas razões, como um homem de ação. Mas surge a pergunta, mas como ele era como cristão? Como era a sua vida espiritual e devocional? Será que no meio de tanta atividade, de tantos compromissos, de tantos envolvimentos, Calvino tinha tempo de cultivar a sua vida devocional, a sua espiritualidade, o seu relacionamento com Deus? De fato, esse é um aspecto menos conhecido da vida do reformador. A gente lê muita coisa a respeito dele nos livros, mas não são muito frequentes as análises, as informações a respeito da vida espiritual de Calvino, a espiritualidade de João Calvino. É fato que a verdadeira espiritualidade de alguém, meus irmãos, nem sempre é fácil de avaliar. Por quê? Porque ela, por sua própria natureza, a espiritualidade, por sua própria natureza, é algo profundamente pessoal, interior, do coração. Eu posso
pedir para o reverendo Donizete: Donizete, o que o senhor acha da minha espiritualidade? Né? Ou o contrário, reverendo Donizete, eu acho que a sua espiritualidade é assim ou assado. Né? Fica difícil nós avaliarmos isso em relação a qualquer pessoa, porque a espiritualidade, a verdadeira espiritualidade, é acima de tudo uma coisa da nossa interioridade, do nosso coração, do nosso relacionamento pessoal e íntimo com Deus. É claro que nós vemos expressões externas de espiritualidade, né? Vemos as pessoas orando, cantando, fechando os olhos, suspirando, levantando as mãos, conforme a situação e etc. Expressões externas, mas que muitas vezes são enganosas, né? Porque nem sempre as manifestações externas correspondem ao que se passa dentro do coração e da mente. Né? Por uma série de razões, as pessoas muitas vezes fazem certas manifestações exteriores que não correspondem de fato ao que há de mais autêntico na sua vida interior. E essa dificuldade, então, nós enfrentamos em relação a Calvino. Né? Quando a gente aborda um tema como esse, a espiritualidade de João Calvino, será que nós temos realmente como saber como foi a espiritualidade do grande reformador? Embora nós não tenhamos tantas informações quanto gostaríamos de ter sobre a vida devocional de Calvino, o fato é que as suas noções e ensinos sobre a espiritualidade, sobre a vida cristã vivida concretamente, nos dão umas pistas muito importantes sobre a sua atitude e a sua prática pessoal. Ou seja, colocando em outras palavras, a menos que Calvino tenha sido um grande hipócrita, um homem profundamente dissimulador, nós temos todas as razões para crer que aquelas coisas tão bonitas e tão importantes que ele escreveu sobre a vida espiritual e sobre a espiritualidade, sobre a vida devocional, elas encontravam um eco na sua própria vida e na sua própria experiência cristã. Seria muito estranho pensar, bom, ele escreveu essas coisas tão maravilhosas, mas provavelmente nada disso acontecia na sua vida. Nada disso tinha a ver com a sua vida cristã, com a sua vida espiritual. Temos todas as razões para crer que não foi assim, mas que de fato aquilo que Calvino escreveu de tão belo e de tão profundo sobre a espiritualidade era também um reflexo da sua própria prática devocional e daquilo que acontecia na sua própria vida e no âmbito da sua própria família. O conhecimento das ideias e práticas de Calvino acerca da vida espiritual tem um outro benefício importante para nós, no sentido de desfazer a imagem estereotipada que se tem dele. E qual é a imagem estereotipada que se tem a respeito de Calvino? Para muita gente, Calvino tem uma imagem profundamente desagradável e negativa e antipática, né? Inclusive, as nossas aulas de história nas escolas primárias, nos colégios, contribuem para isso. A única coisa que muitas crianças e que muitos adolescentes aprendem na escola a respeito de Calvino é de que ele foi o tirano de Genebra, o ditador de Genebra. Calvino, aquele sujeito que mandava lá em Genebra, que fazia e desfazia na cidade de Genebra. Então isso é o que muitos jovens, muitos adolescentes aprendem na escola a respeito do grande reformador. Isso contribui então para essa imagem estereotipada a respeito dele como um homem frio, calculista e insensível. É isso que muita gente pensa a respeito de Calvino. Mas quando nós lemos o que Calvino escreveu sobre a espiritualidade e quando nós nos deparamos com os seus ensinos tão ricos e tão profundos acerca da vida devocional,
então nós passamos a ter uma imagem bastante diferente, mais verdadeira, mais realista a respeito desse grande líder e reformador do século XVI. Os escritos teológicos, exegéticos, ou seja, de interpretação bíblica, e litúrgicos, ou seja, relacionados com o culto do reformador de Genebra, revelam que ele valorizava intensamente a vida espiritual, o culto e a comunhão com Deus, tanto no aspecto coletivo quanto no aspecto individual. Então, é essa a imagem que nós temos a respeito de Calvino quando lemos os seus escritos. Torno a dizer, escritos esses que com certeza refletem aquilo que ocorria também na sua vida pessoal, na sua vida interior e na sua vida devocional. Vamos começar, irmãos, falando um pouquinho a respeito aqui das institutas. Eu já me referi há pouco, tratando acerca das obras de Calvino, de que esta é a sua obra mais importante de teologia. Na verdade, as institutas são consideradas um dos livros mais importantes e mais influentes do mundo ocidental nos últimos séculos. Em toda a lista, os livros que mais marcaram a vida do Ocidente nos últimos 300, 400, 500 anos, sempre lá, entre outros, estão as institutas de Calvino. Certamente, o livro de teologia mais importante produzido pelos reformadores do século XVI. As institutas são compostas de 4 partes. Então, aquele grande livro, aliás, Calvino publicou ao longo da sua vida diversas edições das institutas. A primeira edição foi publicada no ano de 1536, que foi exatamente o ano em que Calvino foi pela primeira vez para Genebra, na Suíça. Essa primeira edição tinha quantos capítulos? 6 capítulos. E Calvino, então, nas edições sucessivas, foi ampliando a sua obra, foi expandindo as suas reflexões, de modo que na edição definitiva das institutas, em 1559, já mais no final da vida de Calvino, essa obra estava com 80 capítulos. Então, a primeira edição, 6 capítulos, na edição final, 80 capítulos. Então, esses 80 capítulos estão distribuídos ao longo de 4 livros, ou 4 partes. E no terceiro livro das institutas, é que nós temos o que os estudiosos consideram um belíssimo tratado sobre a vida cristã. Então, no primeiro livro, ele trata a respeito de Deus, o Criador. No segundo livro, ele trata a respeito da obra da redenção. No quarto livro, ele aborda a igreja, o Estado. E no terceiro livro, então, Calvino se concentra na vida cristã. Agora, uma coisa interessante é que nesse terceiro livro se encontra o capítulo mais longo das institutas. Daqueles 80 capítulos, o capítulo mais longo é aquele que é um capítulo que se encontra nesse terceiro livro. E qual o assunto desse capítulo? Aqui que nós nos deparamos com uma coisa interessante. O assunto desse capítulo mais longo dessa grande obra de teologia de Calvino é exatamente a oração. Então, Calvino dedica o seu capítulo mais longo para tratar desta prática que está no centro, que está no cerne, que está no âmago da espiritualidade cristã, que é a oração. Um autor observa que nesse capítulo, Calvino se mostra fervoroso, prático e pastoral, com apenas algumas seções de natureza polêmica. Na maior parte do texto, ele traz conceitos e ênfases extremamente construtivas e com um forte sentido pastoral. A edição de McNeill e Battles das Institutas declara o seguinte a respeito deste capítulo sobre a oração: este capítulo ponderado e abrangente
com seu tom de fervor devocional, ocupa o seu lugar na linha de frente das reflexões historicamente celebradas sobre a oração. Isso é uma linguagem meio complicada aqui, simplesmente para dizer, né, que dos grandes textos a respeito da oração que foram produzidos ao longo da história cristã, um dos mais belos, um dos mais ricos, mais profundos, mais sublimes, é exatamente esse capítulo de Calvino sobre a oração nas Institutas. O livro inteiro, o livro terceiro inteiro, esse que eu descrevi como um belo tratado sobre a vida cristã, tem o seguinte título, dado pelo próprio Calvino: A maneira pela qual recebemos a graça de Cristo. 2 pontos. Os benefícios que dela nos vêm e os efeitos que daí resultam. Então, é assim que Calvino conceitua a vida cristã. A maneira pela qual recebemos a graça de Cristo, os benefícios que dela nos vêm e os efeitos que daí resultam. Então, são 25 capítulos, nos quais Calvino vai falando sobre a fé, o arrependimento, a vida cristã, a renúncia, a meditação na vida futura, a justificação pela fé, a liberdade cristã, a oração, a eleição e a ressurreição. Então, esses são os temas mais importantes que Calvino aborda nesse terceiro livro das Institutas. Agora, o capítulo 20, aquele que nos interessa mais de perto, tem esse título: A oração. Então, Calvino deu esse título para esse capítulo: a oração, que é o principal exercício da fé, e mediante a qual recebemos diariamente os benefícios de Deus. Então, aqui nós temos esse conceito tão elevado que Calvino mantém a respeito da oração. E ele estabelece, entre outras coisas, nas muitas seções que compõem esse capítulo, ele estabelece 4 regras para a oração, que são as seguintes. Primeira regra da oração para Calvino. E evidentemente, irmãos, à medida que nós estamos abordando todos esses conceitos, tudo isso tem um caráter profundamente pertinente e prático para a nossa vida cristã, né? Nós não estamos aqui apenas ouvindo uma palestra, ouvindo aí conceitos intelectuais, teológicos, históricos, etc., mas coisas que têm a ver com a nossa própria espiritualidade, com a nossa própria vida cristã, né? A espiritualidade de João Calvino traz lições para a nossa própria vida espiritual. Então, aprendamos com Calvino essas 4 regras da oração. Primeiro, reverente disposição da alma e coração para com Deus. Então, é a primeira condição, de acordo com Calvino, para orarmos bem, para orarmos com eficiência. Termos uma disposição reverente na nossa alma e no nosso coração para com Deus. A oração deve ser marcada pela reverência, pelo respeito, pelo temor de Deus, pelo acatamento que devemos ter em relação ao nosso Deus. Em segundo lugar, segunda regra, um sincero senso de insuficiência pessoal, consciente apresentação de nossa real necessidade e segura confiança de sermos atendidos. Quanta coisa bonita, né? Cada uma dessas expressões diz tanta coisa. Um sincero sentimento da nossa incapacidade pessoal, da nossa insuficiência, uma apresentação consciente da nossa real necessidade a Deus e uma segura confiança de sermos atendidos, de sermos ouvidos pelo Senhor. Tudo isso está nessa segunda regra da oração. Terceira regra apresentada por Calvino nas Institutas: total renúncia da autoconfiança.
Isso é fatal para a vida de oração, né? Nos aproximarmos de Deus cheios das nossas próprias pretensões, das nossos próprios méritos, né? Nós precisamos, então, ter uma total renúncia de qualquer autoconfiança, um humilde reconhecimento do demérito pessoal e um sincero desejo de perdão. E, finalmente, a quarta regra que Calvino apresenta: uma fé sólida e uma esperança confiante de que o Senhor, misericordioso, não deixará de atender com magnanimidade e benevolência. Então, as nossas orações, as nossas petições. Então, Calvino diz que nós precisamos ter essas atitudes interiores para que a nossa vida de oração seja eficaz, para que as nossas orações sejam agradáveis diante de Deus e para que elas de fato contribuam para o nosso crescimento espiritual. Após questionar a ideia da intercessão dos santos, e esse é o elemento polêmico ao qual me referi há pouco, né, em alguns trechos desse capítulo, Calvino questiona a ideia da intercessão dos santos, de que outros seres humanos já falecidos, os santos que estão na glória, possam interceder por nós junto ao trono de Deus. Então, depois de questionar isso, Calvino termina esse capítulo tão precioso sobre a oração fazendo uma exposição detalhada da oração do Senhor. Então, Calvino pega cada uma das expressões da oração do Pai Nosso e faz uma exposição, então, das expressões desta oração. Então, esse é um material muito importante, muito valioso, que nós encontramos a respeito do nosso assunto, a espiritualidade de João Calvino e, por extensão, a espiritualidade cristã. Então, esse é um material precioso que temos a esse respeito, ou seja, a própria obra magna de Calvino, as Institutas. Mas, em segundo lugar, uma outra fonte do pensamento, e temos todas as razões para crer também da prática de Calvino sobre esse assunto, está nos seus comentários bíblicos. Calvino escreveu comentários de quase todos os livros do Novo Testamento. Parece que somente de Apocalipse ele não escreveu um comentário, escreveu de todos os outros. E escreveu também comentários de boa parte dos livros do Antigo Testamento. Em seus comentários bíblicos e em suas obras teológicas, o reformador utilizou com frequência uma linguagem saturada de conteúdo devocional, de profunda espiritualidade. Para os irmãos terem uma ideia, vejamos o que ele diz a certa altura do seu comentário de Gênesis. Vejam bem, é um comentário, não é um livro devocional, não é um livro de orações, é um comentário bíblico. Ele está lá comentando a Bíblia, né, Gênesis, versículo por versículo, se reportando ao original hebraico, etc., usando lá as regras da exegese, da hermenêutica. Mas a espiritualidade era uma coisa tão forte em Calvino que mesmo num comentário bíblico, que muitas vezes é uma coisa um tanto seca, árida, mesmo nesses comentários, Calvino expressa, então, todo esse valor que ele atribui à vida devocional, à espiritualidade. Então, ele diz, a certa altura do seu comentário de Gênesis: é inútil para qualquer pessoa raciocinar como um filósofo sobre a formação do mundo, a criação do mundo, exceto aquelas que, tendo sido primeiramente humilhadas pela pregação do Evangelho, aprenderam a submeter toda a sua sabedoria intelectual, como Paulo afirma, à loucura da cruz. Nada encontraremos, eu afirmo, aqui embaixo ou lá nos céus, que possa nos elevar a Deus até que Cristo nos tenha instruído na sua própria escola. Todavia, isto não pode ser feito a menos que,
tendo emergido das profundezas mais inferiores, nós sejamos elevados acima de todos os céus, na carruagem de sua cruz, para que ali, pela fé, possamos apreender aquelas coisas que os olhos jamais viram, o ouvido nunca ouviu, e que ultrapassam em muito nossos corações e mentes. Ali, o reino invisível de Cristo preenche todas as coisas, e sua graça espiritual se difunde em tudo. São palavras que não deixam de ser surpreendentes num comentário a respeito do Gênesis, né? Se ainda fosse um comentário a respeito de algum livro do Novo Testamento, mas são belíssimas essas palavras de Calvino ao falar lá acerca de alguma passagem do Gênesis. Agora, nenhum comentário bíblico, meus irmãos, nenhum comentário bíblico de Calvino revela tanto a sua espiritualidade quanto o seu comentário de Salmos. Na verdade, o seu gigantesco comentário de Salmos, 2 vezes maior do que as Institutas. As Institutas já é um livro bastante grande, pois o comentário completo de Salmos de Calvino tem 2 vezes o tamanho das Institutas. Esse comentário foi publicado em 1557, 3 anos depois que ele concluiu as suas preleções sobre o assunto. Isso aqui talvez seja novidade para algumas pessoas. Preleções de Calvino. Calvino era um homem da Escritura, era um homem da palavra de Deus. Então ele pregava várias vezes todo domingo, pregava várias vezes no meio da semana e ainda fazia as suas famosas preleções bíblicas, que serviram de base para muitos dos seus comentários a respeito da Escritura. Então ele fez lá uma série de preleções sobre os Salmos e 3 anos depois publicou essas preleções na forma do comentário que conhecemos hoje. Mas Calvino chamava o livro de Salmos, ele dava um nome interessante para o livro dos Salmos, uma anatomia de todas as partes da alma. Então Calvino dizia, nos Salmos nós vemos expressas, né, todos os tipos de emoções, de sentimentos que habitam, que existem na nossa alma. E ele também considerava os Salmos como um espelho da alma. Mas não simplesmente um espelho da alma, assim no sentido genérico, mas um espelho da sua própria alma. E, portanto, dos comentários que Calvino escreveu, e que foram muitos, aquele onde ele expressa mais a sua própria experiência cristã é o comentário de Salmos, principalmente no prefácio desse comentário, onde ele diz claramente que os Salmos são o espelho da sua própria alma. Esse prefácio é uma verdadeira confissão, um testemunho que Calvino dá acerca da sua própria experiência com Deus. Então ali ele não está agindo simplesmente como o intérprete, o exegeta da Escritura, mas ao mesmo tempo como o crente que se aproxima de maneira reverente, respeitosa e cheia de fé da palavra de Deus, da revelação especial de Deus. A disposição mais predominante da alma identificada e discutida no comentário de Salmos, Calvino diz, a nossa alma tem muitas disposições, tem muitos sentimentos, muitas atitudes diferentes, mas a disposição predominante da alma, que é identificada e discutida no comentário de Salmos por Calvino, é a atitude de confiança do crente em Deus. Isso é o que mais chama a atenção de Calvino nos Salmos. Os Salmos como expressões de uma profunda e persistente confiança da alma crente no Senhor. E a manifestação mais clara de confiança em Deus para Calvino qual é? Já falamos há pouco a respeito dela. É exatamente a
oração. Como é que nós expressamos acima de tudo a nossa confiança em Deus? Por meio da oração frequente. Ele também dá grande destaque ao louvor congregacional, dizendo que não há melhor atividade na qual os crentes possam se envolver. Ou seja, a igreja reunida, louvando numa só voz ao Senhor Deus. Concluindo esse comentário, ele declara que o adorador do Novo Testamento, que na verdade somos todos nós, foi unido na mesma, agora abre aspas, sinfonia com os judeus, com os adoradores lá do Antigo Testamento, para que possamos adorar a Deus com constantes sacrifícios de louvor, até que, reunidos no reino dos céus, cantemos com os anjos eleitos um eterno aleluia. Então essas são algumas das palavras tão belas com as quais Calvino conclui o seu importante comentário a respeito dos Salmos. Nós temos um livreto publicado pela nossa editora Cultura Cristã, Devocionais e Orações de João Calvino, que contém 52 reflexões sobre os profetas menores. Então, reflexões de Calvino sobre trechos, sobre sessões dos profetas menores, ou seja, de Oséias até Zacarias. E ao final de cada uma dessas reflexões, uma belíssima oração escrita pelo reformador. Então, portanto, também 52 orações. Muito bem, nós falamos há pouco a respeito das preleções bíblicas de Calvino. Então, Calvino sempre nos dias da semana, principalmente na parte da tarde, ele fazia as suas preleções, ele fazia a sua exposição bíblica na forma de preleções a respeito de diferentes livros da Escritura. No início de suas preleções bíblicas, ao começar uma preleção, uma palestra bíblica, o reformador utilizava uma oração padronizada, uma oração fixa. Porém, no final da sua preleção, ao concluir a sua preleção, ele costumava proferir orações extemporâneas, ou seja, orações que ele mesmo articulava ali no momento, que não estavam escritas, como são, em grande parte, as nossas orações hoje em dia. Mas vejam qual que era essa oração padronizada que ele utilizava sempre no início de toda preleção. Vejam que coisa bonita. O Senhor conceda que nos empenhemos na contemplação dos mistérios de sua sabedoria celestial, com crescente devoção para a sua glória e para a nossa edificação. Amém. Era assim que Calvino sempre começava as suas preleções bíblicas. O Senhor conceda que nos empenhemos na contemplação dos mistérios de sua sabedoria celestial, com crescente devoção para a sua glória e para a nossa edificação. Após o comentário sobre Oséias 12, 4 e 5, ele incluiu a seguinte oração, só para os irmãos terem ideia de uma dessas orações finais que ele fazia extemporaneamente. Concede, poderoso Deus, tu que te mostras tão bondosamente como Pai, tendo-nos apresentado um penhor singular e inestimável em teu Filho unigênito. Ó, concede que nos dediquemos inteiramente a ti e te ofereçamos de modo verdadeiro e voluntário o serviço e a obediência devidos a um Pai. Concede que assim tenhamos um só objetivo ao longo da vida, a saber, confirmar essa adoção, com a qual nos favorecesse de uma vez por todas, até ao final, participarmos dos frutos da adoção, quando nos reunires em teu reino eterno, com Jesus Cristo, teu único Filho. Amém. Então essa é uma das orações de Calvino
certamente muito rica, muito preciosa no final lá de uma das suas preleções, dos seus comentários acerca de uma passagem dos profetas menores. Uma outra fonte preciosa que nós temos acerca da espiritualidade de Calvino e, por extensão, da espiritualidade cristã e bíblica, são os seus escritos confessionais. Porque, além de todos aqueles escritos de Calvino que eu mencionei, vamos lembrar quais são? Então, as Institutas, os comentários bíblicos, as suas preleções bíblicas, os seus sermões, as suas cartas, os seus tratados, por exemplo, um tratado sobre a Santa Ceia e outros mais. Havia ainda uma outra categoria de escritos que Calvino deixou e que até hoje são muito apreciados e muito utilizados. São os seus escritos confessionais, ou seja, as confissões de fé e os catecismos redigidos por Calvino. E um desses catecismos, escrito bem no início da sua carreira lá em Genebra, recebeu o nome de Instrução na Fé. É do ano de 1537. Ele chegou no ano anterior a Genebra e pouco depois, então, redigiu esse belíssimo catecismo. Como observa o tradutor, um tradutor e editor desse catecismo, que é Paul Furman, essa composição inicial de Calvino exibe a fé viva do cristianismo reformado em toda a sua simplicidade e grandeza. Então essa é a avaliação que é feita por esse autor, por esse estudioso, de que esse catecismo de Calvino exibe a fé viva do cristianismo reformado em toda a sua simplicidade e grandeza. Só para os irmãos terem uma ideia, o texto começa com as seguintes palavras: como não existe nenhum homem, por bárbaro ou mesmo selvagem que possa ser, que não seja tocado por alguma ideia de religião, está claro que todos nós fomos criados a fim de que possamos conhecer a majestade do nosso Criador, para que, tendo-a conhecido, possamos estimá-la acima de tudo e honrá-la com toda admiração, amor e reverência. Então é dessa maneira que Calvino começa esse precioso catecismo que ele produziu bem do início da sua carreira em Genebra, Instrução na Fé. Nós estamos vendo como os diferentes escritos do reformador João Calvino expressam as suas ideias e imaginamos nós as suas práticas também, não somente as suas ideias a respeito da espiritualidade cristã. Então nós falamos das Institutas, falamos dos comentários, falamos das preleções bíblicas, dos escritos confessionais e existe ainda uma outra categoria de escritos de Calvino que nós não havíamos mencionado até agora, que são as suas liturgias. Hoje em dia, as pessoas acham um pouco estranha essa ideia de liturgia. Muitas pessoas pensam, muitos evangélicos pensam, bom, isso aí não é coisa evangélica, isso aí é coisa de outros ramos do cristianismo, não coisas da reforma protestante. Mas o fato, meus irmãos, é que os reformadores do século XVI, eles valorizaram grandemente as liturgias escritas, as liturgias pré-determinadas para serem utilizadas no culto. Primeiro porque isso é uma coisa muito antiga no cristianismo. Já a partir do segundo século da era cristã, nós vemos o surgimento de fórmulas litúrgicas que eram utilizadas no culto cristão. A primeira razão é essa. A segunda razão da valorização das liturgias, além dessa questão histórica, é uma questão até, diríamos, estética. A preocupação de que o culto a Deus fosse uma coisa bela, uma coisa cuidadosamente elaborada, cuidadosamente estruturada. Não ficasse tudo espontâneo, mas houvesse algum material preparado antecipadamente.
E outra coisa importante no que diz respeito às liturgias é que elas são, pelo menos as liturgias da Reforma, são riquíssimas no seu conteúdo bíblico. Elas são todas calcadas firmemente, diretamente nas Escrituras Sagradas. Então, talvez o melhor retrato da espiritualidade de Calvino sejam as belíssimas orações encontradas em suas obras e nas diferentes liturgias que ele elaborou, principalmente para a Igreja Reformada de Genebra, da qual ele foi pastor por muitos anos. A liturgia usada em Genebra nos cultos públicos semanais e dominicais continha as chamadas formas de oração preparadas por Calvino. Essas formas incluíam belíssimas orações para diferentes momentos do culto. Então, orações de confissão, pedindo por iluminação antes da pregação, orações de intercessão por várias categorias de pessoas, governantes, pastores, pessoas aflitas, cristãos perseguidos, que era uma experiência bastante comum naquela época. E havia também uma liturgia especial para a celebração da ceia do Senhor. Com o passar do tempo, essas liturgias acabaram sendo totalmente colocadas de lado, totalmente esquecidas, e hoje são bem poucas as igrejas reformadas ao redor do mundo que ainda utilizam as liturgias da Reforma. Mas nós incentivamos os irmãos e principalmente os nossos colegas pastores a que pelo menos procurem conhecer essas liturgias e quem sabe, se não as utilizem integralmente nos cultos, pelo menos possam utilizar algumas partes dessas liturgias, algumas dessas orações que realmente são muito belas e muito inspiradoras. Essas fórmulas de Calvino serviram de base para as liturgias reformadas nos diferentes países em que o movimento fincou raízes, como a França, a Escócia, a Inglaterra, a Holanda e a Alemanha. E, além disso, além dessas liturgias, digamos, para o culto público, o reformador também elaborou preciosos modelos para as devoções domésticas, tanto matutinas quanto vespertinas. Então havia aquele incentivo para que as famílias reformadas, as famílias evangélicas, tivessem assim os seus momentos devocionais, tanto no início do dia quanto ao final do dia, antes de se recolherem, antes de se deitarem. Então havia também orações belíssimas para essas ocasiões da vida diária. O autor Charles Baird, um estudioso do assunto, considerou a oração vespertina, a oração da noite, elaborada por Calvino, a mais bela composição desse gênero que já chegou ao nosso conhecimento, diz ele. Essa oração, que o reformador certamente repetia todos os dias com a sua família, começa com as seguintes palavras. Então, a oração da noite: ó misericordioso Deus, luz eterna brilhando na escuridão, tu que afastas a noite do pecado e toda a cegueira de coração, visto que determinaste a noite para o repouso e o dia para o trabalho, nós te rogamos, concede que nossos corpos possam repousar em paz e tranquilidade, para que depois sejam capazes de suportar o labor que devem realizar. Então, o início desta oração vespertina que era utilizada por muitas famílias reformadas. No dia 2 de fevereiro de 1564, poucos meses antes de falecer, Calvino pregou pela manhã sobre o primeiro livro de Reis e à tarde fez a sua preleção de número 65 sobre Ezequiel. Ele concluiu essa preleção com a seguinte prece, então uma prece bem do final lá da vida de Calvino: concede, Deus Todo-Poderoso, visto que já entramos pela esperança no limiar de nossa eterna herança, e sabemos que existe
uma mansão garantida para nós no céu, depois que Cristo foi ali recebido, Ele que é nosso cabeça e as primícias de nossa salvação, concede que possamos prosseguir mais e mais no curso de tua santa vocação, até que por fim alcancemos o alvo e assim desfrutemos a glória eterna, da qual tu nos permites uma amostra neste mundo, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Escrevendo sobre a piedade de Calvino, o reverendo Wilson Castro Ferreira, num livro sobre o reformador, observa que a sua vida foi inteiramente dedicada a Deus, uma vida totalmente vivida para Deus, como se vê no seu famoso lema. Calvino tinha um lema de vida e que pode ser visto em muitas de suas obras publicadas. E esse lema diz o seguinte: o meu coração te ofereço, Senhor, de modo pronto e sincero. Então, essa era a atitude que norteava a vida do grande reformador. E a sua experiência constante com o sofrimento e a aflição o levaram a uma forte confiança no amor providencial de Deus. Para o reformador, a espiritualidade ou a piedade, a vida devocional, consiste na reverência associada ao amor. Aqui o conhecimento dos benefícios de Deus nos induz. Nele, em Calvino, a figura do teólogo está estreitamente associada à figura do crente. A gente não pode separar uma coisa da outra. O teólogo Calvino e o crente Calvino estão profundamente associados. A sua piedade é a busca natural de Deus por parte de quem aprendeu como ele se revela em sua palavra, em sua misericórdia, graça e perdão, acessíveis a nós por meio de Jesus Cristo. É a atitude religiosa que nasce do conhecimento, sem quaisquer ilusões da nossa fraqueza e demérito, mas que aprendeu a amar a Deus, a amá-lo com alma agradecida e devota. É o reconhecimento do amor de Deus que excede a nossa compreensão limitada e humana. É a fé inteligente que produz a piedade com reverência. E, portanto, a espiritualidade de João Calvino nos desafia, irmãos e irmãs, para uma vida equilibrada e consistente, sem divisões inaceitáveis. Por exemplo, a divisão entre devoção e ação, ou a divisão entre sagrado e profano, ou a divisão entre o presente e o porvir. Todas essas coisas são importantes na nossa vida cristã e no nosso relacionamento com Deus. E, finalmente, para concluir, a experiência de Calvino e os seus escritos a respeito da espiritualidade apontam a profunda necessidade que nós temos de uma vida cristã disciplinada e estruturada. Nós temos de reconhecer, irmãos, que apesar do nosso conhecimento das Escrituras, das grandes verdades da fé cristã, da nossa participação regular no culto e assim por diante, mas muitas vezes nós não temos uma vida devocional diária estruturada, disciplinada. São poucas as pessoas que cultivam isso. Então, todos esses ensinos e todas essas práticas de Calvino são um desafio para que nós procuremos valorizar esse aspecto tão central, tão essencial da nossa vida e da nossa experiência cristã, para que o Senhor Jesus realmente ocupe o lugar de honra e de centralidade que Ele deve ocupar nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que nós possamos aprender essas lições
tão valiosas da história, dos nossos vultos do passado, e assim sejamos incentivados e encorajados a ter uma vida devocional, uma espiritualidade cada vez mais autêntica, mais bíblica e mais profunda, para a glória do nosso Deus, para o nosso próprio progresso espiritual e para o bem daqueles que nos cercam. Que Deus nos abençoe.